bebê até os 18 anos. Meu bebê, agarra a bochechinha. E depois dos 18, agora você é um homem, você é o provedor, tem que casar, ter filhos. Ele não entende nada. Então ele fala, bom, já que eu não fui preparado, eu vou fazer de conta, pôr uma gravata, um terno e sair com aquela cara de homem pela rua. Quando a pessoa vai casar com aquele homem, ela descobre que ela tem um filho mais velho. O que eu vou fazer com isso? Aí pega a mulher do outro lado. Ela é educada, porque o homem é educado pela mulher, em parte, porque é a mãe que fica em casa. É ela que quer o meu bebê. Ela quer, vamos dizer, ela quer superar as carências no terreno afetivo, que não achou no marido real, então ela faz um marido estepe, que é o ideal. Não reclama de nada, só faz o que ela manda, pronto. É o filho que substitui. E isso vai para o resto da vida. Isso é um erro básico. A mulher ela é educada para ser falsa. Finja, querida, sorria. Senão você não casa. Não é assim? Sorria, senão você... Não banque inteligente, senão você não tem marido. Então tem que fazer aquela cara de pastel, ficar muito produzido e sair por aí para ver se acha um pretendente. Então, o homem simula, a mulher dissimula. Dá certo isso? Não pode dar certo. E não dá certo. Então, onde que está a situação? Nós precisamos corrigir o problema na base. Quem educa o homem precisa de educar pensando nas futuras mulheres que são esposas dele. E o que ela deu de problema com o próprio marido. O que não deu certo, ela precisa de corrigir nesse, para ele não repetir aquela eterna situação lá na frente. A gente ri, mas não tem graça nenhuma. Ou então, o contrário, a menina sai de casa com aquela carinha de poliana para casar, e depois o pai, não teve pai, o marido é o pai. Tem que acabar de criar. É uma situação que ninguém está cumprindo seu papel. Fica uma situação esquizofrênica. Vocês vão de convir. Então, é o caso que a gente está vendo aí, que é preciso começar a mudar. Nós precisamos nos preparar para ser seres adultos, não só nessa vida, nas próximas, principalmente, cada vez mais adultos, mais adultos, mais adultos, deixando os comportamentos infantis para trás. O amor, a inveja, a competição é tipo da criança, ela é egocêntrica, ela é natural, ela precisa, mas o adulto egocêntrico é deslocado. Aqui existe um índice que não é o índice do IBGE, nem o PCA, nada disso. É o índice que a pessoa pode adquirir em relação a esses 3 atributos básicos. IPC, cultura parapsíquica, autopesquisa científica. Olha que interessante, na intelectualidade fala do parapsiquismo, no parapsiquismo fala da parte científica. É juntar esses elementos. A autopesquisa ela precisa ser científica, ela não pode ser amadorística, senão não vai ter solução. E a intelectualidade ela precisa ser com uma cultura multidimensional, senão ela fica rígida, teórica, pobre, materialista, boboca, não serve para nada. O que adianta uma pessoa cultíssima e materialista? O materialismo é uma superstição científica como qualquer outra. Não deixa de ser uma crença. Então a pessoa tem aquela abordagem limitada. A cultura parapsíquica permite a pessoa avançar nesse contexto. E a comunicabilidade, a didática com precisão. Não fazer enrolação, poesia, dar a volta atrás do morro. O que fala a linguagem denotativa, não a linguagem conotativa da literatura, da poesia. É o realismo. A consciência precisa muito de realismo. Não de pessimismo, mas de realismo ela precisa. É um realismo lógico, cheio de esperança, de abertura, mas é o realismo. Tá bem, gente? Esse índice ficou claro? A gente pode começar por aqui, se quiser mexer com a autopesquisa. Como é que anda a minha cultura? Eu sei o que está acontecendo comigo, eu vou buscar o nome para cada fenômeno que eu tenho. Eu não vou mais ficar assim, eu senti uma coisa assim um pouco estranha, e fiquei assim um pouco, não sei, diferente, eu não me senti... Não tem isso, eu não sei o que é. Como que não sabe? Tudo tem nome, endereço, você sabe tudo. Então tem que falar a coisa certa. Achei assim um pouco estranha, fiquei um pouco assim... tipo assim, um pouco, não dá essa linguagem. Por isso que as pessoas acabam chegando no descrédito social, porque elas não sabem nem se comunicar, não sabem falar o que está acontecendo. Tem que falar precisamente o que aconteceu. Se não sabe, os livros sabem. A gente pode procurar a resposta e falar o nome sério, do jeito que é. A questão nossa da autopesquisa aqui científica, ela precisa, então, ter uma base cultural.
Cultura parapsíquica e autopesquisa científica. E didático, porque eu tenho que falar exatamente aquilo que aconteceu. Nem mais, nem menos. Nada de floreios atrás do morro. A gente vai lá, cerca Lourenço, que vai lá na outra esquina, para voltar para chegar. O cientista ele tem que ser prático, pragmático, objetivo. Ele tem que falar aquilo que é. Na hora certa, tudo no seu lugar. Bem adaptado, numa cultura didática, com precisão, a gente pode falar a realidade multidimensional em qualquer ambiente. Olha, nós demos aula lá em São José dos Campos, lá no ITA, lá no INPE, para 150 oficiais. Só tinha um homem no curso. Eu dei a metade do curso, o professor Wagner Alegrete deu a outra metade. Nós formamos, então, 70 alunos aptos ao curso avançado, que o professor Valdo Vieira depois foi até lá dar. É a linguagem parapsíquica, no ambiente considerado da elite intelectual brasileira. Está lá, os altos cérebros, as cabeças, os gênios. A gente vai lá e fala consciex, fala tudo do jeito que é. A realidade extrafísica. Eles conhecem a aeronáutica, nós conhecemos o extrafísico. Cada um fala da sua especialidade. Eles falam de avião, nós falamos projeção. Então, cada um tem o direito de trazer a cultura que tem, mas em alto nível. Que a pessoa pode dizer, eu não concordo, não gosto do que você diz, mas não posso dizer nada, porque é uma lógica irrefutável. Essa é uma discussão de adulto e de cientista. Então, a gente tem que fazer esse trabalho pela lógica, pela racionalidade. O parapsiquismo, então, ele exige seriedade, nós falamos disso. Esse mapeamento que eu falo desde o início do curso aqui, da sinalética, da pessoa conhecer a sua sinalética, esse domínio de chamado estado vibracional e o interesse pela assistência qualifica a sua pesquisa. Sem interesse pela assistência, a gente rende pouco na autopesquisa. Com interesse em se dedicar à assistência, a gente vai mais rápido e mais longe. A labilidade psicossomática, emocional, ela leva muito à criação artística. Só fica nesse terreno. E a labilidade parapsíquica mental somática, ela leva à criação científica. Essa aqui é considerada mais patológica, porque trata da emoção e a pessoa é engolida pela própria emoção. E aqui ela é mais sadia, mental somática, porque ela trabalha com a lógica, com a racionalidade. Faz sentido para vocês essas abordagens? Ninguém está contra nada, cada um escolhe o que quer. Então, a nossa escolha é por esse caminho que a gente acha que o resultado ele é mais efetivo, mais positivo. As técnicas bioenergéticas. Nós vamos entrar nas técnicas. Quem é que não tem assim noção nenhuma? Eu perguntei, mas eu gostaria de rever. Quem nunca ouviu falar das bioenergias, não conhece nenhuma prática, e hoje está fazendo a sua introdução ao tema. Pode levantar a mão, por favor? Uma pessoa, 2 pessoas, 3 ali, né? 3 pessoas. E os demais, pelo menos, têm uma noção. Mas seria bom a gente nivelar a informação para que todos, a gente partisse de um mesmo ponto. Nós vamos trazer as informações e depois nós vamos aplicá-las para seguir aquela linha ali. Ó. Experimente. Tenha a sua vivência pessoal. Não adianta eu falar da minha vivência. Ela pode ilustrar, mas ela não tem significado algum para as outras pessoas, a não ser o exemplo. E a pessoa vai fazer o experimento dela mesma. Então, nós dividimos por uma questão didática, não que seja só assim tão simplificado, mas nós dividimos por uma questão didática as bioenergias em 2 fatores. Bio, porque é da vida. A gente chama de energia ou de bioenergia, quando se trata da energia dos seres vivos, né? Dos seres vivos em geral. Energia imanente, a gente chama essa que é chamada de universal, natural, dispersa. Que ela está dispersa. E ela sempre tende à dispersão, que é a segunda lei da termodinâmica. A energia tende à dispersão. Ela se espalha, ela não se concentra num ambiente. Ela está sempre se espalhando. E ela volta àquele estado natural. Há uma espécie de destruição e ela retorna àquela fonte original. É a energia do universo que os astrônomos estudam tanto, querem compreender o que está aí à nossa volta. Essa energia dela é composta tudo, a vida, os seres, os planetas, todos compostos dessa mesma matéria-prima, que ainda está sendo dissecada. Por isso ela é chamada de natural, universal, cósmica. Tem muitos nomes para a energia imanente, né? É bom a gente olhar. Tem o Qi dos chineses e tantos outros nomes. Vocês vão ver que a sinonímia é enorme. No livro, no Tratado Projeciologia, o professor Vieira dá uma vasta
vamos dizer, panorâmica, tanto que se chama panorama das experiências da consciência, para a pessoa entender isso em várias culturas, como surgiu essa noção da cultura. Porque o homem é assim, ele ouviu cantar o galo, não sabe aonde. Na dúvida, ele cria uma religião, uma seita, uma ideologia, porque ele não sabe traduzir aquilo que ele percebe. Então, são conceitos eternos. A energia ela foi detectada como existente, a maioria das pessoas admite, cada um dentro da linguagem do seu campo de conhecimento. A energia consciencial, nossa, vem da mesma fonte, mas ela é modificada pelos pensamentos, ela é modificada pelas emoções e pelas ações. Então, nós pegamos a energia do universo, classificamos de alguma forma com o nosso nível evolutivo, deixamos o nosso DNA impresso nela e deixamos essa energia como se fosse um rastro, à medida que a gente vai tendo as vidas humanas. Esse rastro se chama karma. É o uso positivo ou negativo da energia do universo. Todos nós fizemos isso. Cada vida humana serve para a gente voltar e, muitas vezes, despoluir e devolver limpa ao universo a energia que nós poluímos no passado. Porque hoje a gente tem uma outra ética e a gente respeita que as energias devem ser sempre renovadas. Energia pessoal processada, ela é que é responsável por isso que nós chamamos de charme, encanto, magnetismo, carisma. Energia consciencial trabalhada. Trabalhada por quê? Pelas intenções da pessoa. Pode ser só sedutora para enrolar todo mundo, para manipular, que é o que é mais comum que acontece, ou pode ser aglutinadora, que pode melhorar o padrão dos ambientes, melhorar o ânimo das pessoas, e ser assistencial, terapêutica, tem um outro fator na nossa energia. Cada um vê como classifica hoje. Quanto mais você faz assistência, mais a sua energia se torna atrativa. Porque quem faz assistência precisa atrair naturalmente as pessoas para perto de si. Então, em vez de você reclamar que onde você vai vem todo mundo atrás, e que pega, e segura, e que é um pedaço, é por causa disso. Ficaram claras essas duas ideias? O que é a energia dispersa? Por exemplo, essa sala tem a energia consciencial de cada um de vocês, nossa, dos próprios amparadores e das consciências que aqui vieram por algum motivo, e nós temos aqui a energia imanente circulando. Porque ela está em toda parte, ela permeia tudo. Ela é a matéria-prima do universo. Então, ela está em toda parte. Mas nós, às vezes, poluímos tanto essa energia que ela não fica mais sadia, ela não fica mais reaproveitável, ela fica pesada, intoxica mais do que ajuda. Então, a energia imanente ela está sempre se renovando, se purificando. E quando as consciências fazem a sua reciclagem existencial, a sua reciclagem intraconsciencial, que são duas técnicas, a Recim, a reciclagem intraconsciencial, e a Ressex, que é a da existência, essa pessoa está ajudando a despoluir a energia imanente, inclusive do seu próprio caminho, que ela deixou para trás, as suas pegadas. Por isso que os assediadores de muitas vidas nos acham. A gente tem um GPS que já funciona há milhões de anos. E esse não falha. Vire à esquerda, vire à direita, ela está ali. E eles acham a gente, onde quer que a gente se esconda, virou corpo de homem, saiu, virou corpo de mulher, mudou de nome, mudou de identidade, fez tudo. Ela está no serviço de proteção à testemunha, tudo. Mas eles acham ela lá. Porque a gente deixa um rastro à nossa passagem. E esse rastro é inconfundível, ele é único, ele é singular. E é isso que o povo chama de karma. Então, vejam aqui, nós vamos trabalhar com essa técnica. São a mobilização básica. Por que é básica? Quem aprende essa, as outras variações, a pessoa aprende sozinha, não precisa ensinar. Por isso que a gente chama de básica. Quem sabe mexer com as energias nesses movimentos, pode controlar todo o resto. São movimentos que não mudam muito, porque não tem tantas variações assim, você vai aprendendo a usar na medida que vai precisando. A mobilização básica é um ato mental, aqui, mental. Você toma a decisão de fazer a sua energia se acumular na área da cabeça, depois ela vai escorregar pelo soma até os pés, isso usando o corpo humano como eixo. O pensamento é que conduz a energia. Na ponta do pensamento é que a energia está. Então, esqueça a questão do corpo. O corpo é só uma orientação física para você fazer o movimento, servir de eixo. Então, você faz aquela massa de energia que você acumulou aqui, descer, aqui não vai ficar sem energia, aqui é uma mera ilustração.
para a gente poder acompanhar. A base da energia, o acúmulo da energia que a sua vontade está controlando, vai depender da força da sua vontade, da sua intenção. Se você põe a força da intenção, vamos dizer, o ânimo, a vontade de trabalhar com a energia, dominar a sua bioenergia, você faz mais energia se acumular aqui na área da cabeça e faz essa energia descer lentamente até alcançar os pés. Você vai sentir que aquela massa maior de energia foi até os pés. A sua vontade é que comandou. Tem nada a ver com a respiração, com a posição física, nada. Mas para uma pessoa que vai começar o trabalho com as energias, trabalhar sentado é sempre melhor. Porque de pé, ela pode produzir uma descoincidência maior, fechar os olhos e ficar oscilando por causa da descoincidência. Sentada, ela tem segurança que aquela posição não vai mudar, que ela está tranquila, o corpo está bem relaxado ali, não tem problema nenhum. Está claro, gente, assim, essa orientação? Então, essa condição de trazer a energia até os pés, sentir a planta dos pés, nós podemos dizer assim, cada poro seria um chakra. Mas eles se agrupam em especialidades de acordo com certas zonas do corpo físico. Então, a gente fala, o chakra da planta dos pés, o planto chakra, o corono chakra aqui no alto, fronto chakra, laringo. A gente vai ver que existem complexos que atuam mais em determinada área, como se fosse o nosso sistema orgânico da circulação do sangue, da posição dos órgãos, acompanha mais ou menos essa condição. Agora, vamos ver que depois nós vemos que a energia pode fazer um movimento também voluntário de exteriorização. Você pode expandir, exteriorizar pela vontade a sua energia. Isso faz que a energia se expanda. É muito útil para retirar justamente as cargas aderidas. É como se fosse um exercício aeróbico do seu energossoma. Você faz a energia crescer e depois você absorve a energia renovada. Renovada por quê? Pelo seu pensamento. Você é que faz a renovação mental para absorver as energias de modo sadio. Então, pessoas, vamos dizer, temerosas, temem que na absorção vão pegar a energia do outro. As pessoas não devem nem mexer com isso, porque é no terreno da superstição, não dá certo. Tem que ser gente adulta, decidida, madura, que sabe o que está fazendo. E eu sei perfeitamente, confio na minha realidade, do meu trabalho com as energias. Muito pior era antes, quando a gente nem sabia disso e andava soltando as energias por tudo quanto é lugar e se contaminando. O ditado português, melhor saber que não saber. Vocês estão sabendo que é sábio o ditado. Se você prefere não saber, o problema é seu. Se você quer saber, vamos em frente. Agora, tem que acabar com essa situação de insegurança em relação às energias. Quem é que se privilegia disso? Quem é que ganha com isso? Assediadores em geral, consciências carentes, egos frágeis, que papam a sua energia sem você perceber. Então, vale a pena assumir o controle, a gerência do seu energossoma em todos os níveis. E você, então, tanto exterioriza, expande, com o passar do tempo, você que vai ter uma capacidade de exteriorização energética cada vez maior. Você vai expandir sua aura, seu campo, sua psicosfera, ele vai ficar cada vez mais potente. Ou seja, cada vez mais você tem uma camada de proteção dentro do seu processo de energia e de defesa. Você aumenta esse amortecimento. Para tirar toda a energia já é mais difícil, ou uma boa parte dela. Mas você vai ter um nível de conservação maior da sua energia para o seu dia a dia. Então, vale a pena o exercício de expansão depois de absorção. A absorção não significa encolhimento. É só para fazer a permeabilização. A energia passa por você e sai. Nós vamos nos acostumar a ser permeáveis, como as células do corpo. Elas são permeáveis à água, aos elementos que transitam pelo nosso corpo. Nós também vamos nos tornar um holossoma permeável, mas com imunidade relativa, com autodefesa maior. Ficou claro assim para vocês essa condição?